Salve, aqui é o Juliano Posati e hoje eu tô aqui para um papo extremamente picante, mas extremamente maduro. Um amigo querido, novo, Vinícius, estuda na área de política, cidadania e religiosidade. Ele mistura todas essas coisas, só falta ele misturar futebol para ele ser aquele cara que ninguém quer receber no domingo em casa, porque não se fala de política, não pode se discutir de religião e nem de futebol. E o Vinícius discute de tudo isso, só não discutimos de futebol ainda e hoje nós vamos falar. E é um papo sério, é um papo maduro, é um papo necessário como antídoto a esse momento tão polarizado que nós estamos vivendo. Falar de política, falar de religiosidade, falar de espiritualidade, como é que esses vieses, como é que essas variáveis se encontram nessa equação chamada Brasil. Esse aqui é um papo solto, vem comigo. Cause faith and love is all you need. This whole world doesn't see. Someday we could all be free. We could change the world if we would just believe. Cause faith and love is all you need. This whole world doesn't see. Someday we could all be free. Yeah, we could change the world if we would just believe. Oh, love is where you are. Just know that love is wherever you are. It will never be too far. Oh, no. Oh, love is where you are. Just know that love is wherever you are. It will never be too far. Oh, no. Fala, Vinícius, como é que tá? Tudo bem? Seja bem-vindo ao Papo Solto, cara. Obrigado, Juliano. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Cara, o Vinícius foi caçado, abduzido pela nossa equipe, mas tem um currículo acadêmico muito interessante, é doutor e mestre em ciência política pela Universidade de São Paulo, tem graduação em ciências sociais pela mesma universidade, fez, né, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, e ele é de um membro de pesquisa de pensamento e política brasileira. Nós hoje combinamos, porque a linha de pesquisa, e eu quero que você comece meio que apresentando isso, Vinícius, como é que você resolveu pesquisar política e religiosidade? A sua avó nunca falou para você que política e religião não se discute, menino? Esse é um ditado popular que eu acho que diz muito sobre a gente, né, Juliana? A gente estava até conversando um pouco antes de começar, falando um pouco sobre isso, né? O Brasil tem tem vários ditados populares que eu acho que são bastante representativos da nossa cultura autoritária. Não discutir política é um desses, um dos exemplos nesse sentido, né? E a religião também a gente pode pensar, né? E eu acho que essas coisas são muito discutíveis, sim. E a gente precisa, pelo contrário, falar mais sobre isso e entender o que está acontecendo. E foi por isso que eu acabei indo para essa área, né? Na verdade, assim, na época que eu comecei, ali em 2010, mais ou menos, eu não imaginava que a coisa iria tomar a proporção que veio a tomar posteriormente, né? Eu acho que a gente está se tornando mais influenciável pela religião nesse período que eu pesquisei, né? E eu acho que isso é muitas vezes um sinal negativo para quem tem uma visão de política. Olha, essas coisas não se misturam, quando na verdade são esferas que estão sendo misturadas aí há muitos séculos, né? Mas muitas vezes a gente tem uma ideia de política um pouco mais fechada, ou da religião um pouco mais fechada. E daí eu falei assim, olha, isso é um assunto que está se tornando importante. Eu acho que precisamos olhar com mais atenção sobre o que está acontecendo nesse momento, agora, como que está se dando esse processo. E aí comecei, e do mestrado foi o doutorado, do doutorado as pesquisas que eu faço depois, e isso vem
chamando bastante atenção desde então. Cara, eu achei fascinante relacionar esses dois elementos. Eu sou de escola militar, né, vamos dizer, estudei com militares, fiz pós-graduação em estratégia militar na FAAP. Vamos dizer, militares bonzinhos, né? O Vinícius já foi tomar um gole de água assim, ai, onde que eu vim parar? Não, militares muito bons. Existe muita gente boa no nosso exército, né? Como em todas as áreas, como existe muita gente boa nas nossas igrejas, nos partidos políticos é um pouco mais difícil de achar, mas existe gente boa também, vão acreditar nisso e tal. E eu me lembro muito do general Cardoso, dando justamente disciplina de geopolítica para a gente e tal, e ele falava do conceito de poder, né, que não existe vácuo. Ele falou assim, na política não existe vácuo de poder. Sempre alguém está dominando esse poder, né? Sai um, entra o outro. E se a gente parar para pensar um pouco, pós-idade das trevas aí, pós-idade média, onde a gente tinha religião e política extremamente concentradas, né, numa única mão. Depois você tem essa separação e depois você volta. Como é que você vê esses movimentos, Vinícius? São assim movimentos quase que cíclicos, né, Juliano? E em certos momentos da história isso aparece com menos força, mas mesmo nesses momentos que a gente vê essa mistura, ou interferência, assim, entre aspas, né, de forma menos forte do que em outras, a gente vê que a religião está presente. E, aliás, uma das coisas que é difícil de fazer, mesmo se a gente for fazer a sério e discutir as raízes das coisas que a gente está discutindo, essa separação entre o que é religioso e o que não é religioso. Né? Porque o pensamento religioso ele está por trás, inclusive, de muitas filosofias, de muitos autores, de muitos esquemas de pensamento que a gente lida a princípio como seculares, né? Uhum. E então existe essa presença, né? Eu sou um pouco desse time de que acha que, olha, não adianta você argumentar no sentido de, olha, essas categorias não devem se encontrar nunca. Eu acho que a gente acaba caindo num purismo que foge um pouco do jeito que as pessoas pensam, porque a religião ela está dentro do espaço público, porque as pessoas estão dentro do espaço público, né? E eu não estou, a partir dessa fala, justificando quaisquer tipos de interferência na esfera pública, mas dizendo que, enfim, isso existe, né? E às vezes a gente precisa lidar com isso a partir dessa constatação, né? Sim. Acaba sendo uma dimensão da nossa sociedade que não tem como ser. Eu costumo brincar, a gente parece que para efeitos de pesquisa e efeitos pedagógicos, a gente vem dessa cultura industrial, então a gente separa tudo em peças e partes e cria uma linha de montagem do conhecimento, mas a realidade da vida é tudo junto e misturado. Né? Não tem aqui, olha, aqui a religião acaba aqui, ou a espiritualidade acaba aqui, o resto avança. Eu estava brincando com você no começo da minha carreira, marqueteiro, publicitário, atendi muitos evangélicos em São Paulo, desde gravadoras, artistas, grandes igrejas, convenções. Foi uma época, para minha fé, foi muito, muito, mexeu comigo, né? Mexeu, você chega de perto, você vê como que as coisas são tratadas. Eu cheguei a perder completamente a fé nessa época. Depois a gente reencontra um jeito de se tornar, e eu acho que foi parte do processo, se tornar um livre pensador espiritualizado, né? Quer dizer, encontrar aquilo que faz sentido. Mas eu me lembro que lá por 2005, 2006, a liderança evangélica falava muito do crescimento exponencial das igrejas, porque tem a tônica cristã, tem a tônica de missionários, né? Então eles são expansionistas. É diferente de uma comunidade judaica, por exemplo, que eles são fechados, eles pretendem permanecer fechados, né? Eles são expansionistas, eles são missionários, eles têm esse viés missionário de Paulo, pai da propaganda, né, do Propagaios, e ao mesmo tempo eles tinham a noção de que essa massa
que eles eram capazes de mobilizar se tornaria no futuro uma força política, uma força de representação política. Como é que, na tua pesquisa, você percebeu essa relação que sai da expressão religiosa, da espiritualidade, e de alguma forma se converte em força de expressão política, de representatividade? Eu acho que, como você bem colocou, isso era um projeto mesmo. E a gente consegue, inclusive, ver isso textualmente, em discussões de congressos eclesiásticos, em discussões, em encontros de lideranças religiosas, em livros publicados por lideranças religiosas, né? No caso, falando sobre evangélicos, né? Primeiro, fazendo a ressalva, que é bastante importante de dizer, os evangélicos não são todos iguais, existe muita coisa diferente sobre esse rótulo, sobre esse guarda-chuva, né? Mas os evangélicos, eles têm, e os pentecostais em especial, eles têm buscado entrar na política desde a Constituinte e se organizando para isso. Portanto, a partir de um projeto político evangélico, pentecostal, de disputa de mercado religioso, de disputa de valores, né? Tem um livro interessante que é Josué Silvestre, se não me engano. Eu sou um pouco ruim para guardar nomes, mas acho que é isso mesmo, que foi publicado um pouco antes do processo da Constituinte, que chama Irmão Vota em Irmão. E ele está defendendo principalmente que, olha, nós evangélicos temos que nos colocar na política enquanto evangélicos e disputar esses espaços para colocar os nossos valores e para nos opormos a outros grupos religiosos, né? E daí tem uma questão interessante, né? Que ele fala, né? As feministas estão buscando espaço na política, os antirracistas estão, os movimentos sociais do campo, da cidade, e nós precisamos ir para defender os nossos valores que são opostos aos deles, né? Então, de certa forma, ali essa entrada dos pentecostais na política a partir da Nova República, ela se deu em oposição, muitas vezes, a uma ideia do que eram as forças progressistas, do que era a esquerda, né? Isso está desde lá atrás, né? Isso é uma coisa interessante da gente observar, porque justamente o que a gente costuma ver e a gente costuma caracterizar, né, esse segmento religioso como um segmento conservador. É claro que existem seus grupos progressistas ali no meio, né, mas a maior parte das vezes e a maior parte dos líderes políticos a gente consegue classificar como conservadores. E aí tem uma questão também interessante, né, que no início eles se colocam também como, nós temos que nos preservar porque nós somos minoria. Nós somos uma minoria religiosa no Brasil, os católicos, eles são a grande maioria, eles podem nos perseguir. E posteriormente eles já têm esse pensamento de nós precisamos conquistar a maioria, e estamos fazendo isso, né? Então eles têm um pouco esse projeto de crescimento na sociedade e na política, e a partir de determinados valores que a gente pode discutir quais são e o que implica, né, esse posicionamento político. É bem interessante isso. Eu me lembro eu tinha um pastor, como falei, né? Eu vivia no meio dos pastores e sou um grande fã de música gospel, na verdade. Adoro música gospel internacional. E acho muito bem feito. Eu vejo muitas coisas positivas nesse convívio da comunidade, de você ter ali um suporte social. Tem muitas coisas positivas, né, dentro da comunidade cristã. Acho que a música é uma delas. Música, o suporte solidário, as ações sociais e tal. E eu fiquei amigo desse pastor e ele me convidou para ir ver justamente o dia do coral, né? Que o dia do coral é um dia muito bom dentro da igreja, né? Cada pessoa que vai para o coral leva 5 pessoas da família, a igreja enche, que é uma maravilha. E eu adorava o coral, fui para ver o coral. Mas era época eleitoral, então aquele coral não estava cantando à toa, né? O coral estava cantando por uma razão. E a igreja dele tinha uns ônibus que recolhia as pessoas e tal. Eu falava, gente, até vale transporte tem, né?
E tal, chegamos lá, tudo lindo. Vinícius, a gente curtiu, fui com 2 amigos que também adoravam, uma delas, uma amiga minha que é negra, canta maravilhosamente bem, aquela voz que só sendo África mesmo, tendo África no sangue pra ter, ela é maravilhosa. Aí ficamos lá e cantamos e tal, curtimos. Chegou no final do coral, subiu o tal do candidato da igreja, uma igreja forte. E aí, esse pastor que era meu amigo, inclusive, que era o meu cliente, ele perguntou assim pro pessoal, falou assim, vocês lembram do que eu preguei na semana passada, da palavra do Senhor na semana passada? Aí o pessoal, palavra do Senhor dizia o quê? O bom pastor cuida do seu rebanho, amém, aleluia, tal. O pastor pode mandar, e aí pode mandar, tal. Então eu quero pedir para vocês ouvirem esse homem aqui, que é o nosso candidato, pá. Chega o candidato, fala alguma coisa. A mulher do candidato foi maravilhosa. Eu teria votado nela, não nele. A mulher foi maravilhosa. Um discurso de democracia, nós precisamos representar os nossos valores, como você falou. Até aí eu acho válido, né? Somos uma porção da sociedade, se nós vamos conviver junto, também tem que olhar para os nossos valores. O cara falou qualquer coisa. Retoma o pastor. Na retomada do pastor, o pastor diz assim, como eu dizia, a palavra do Senhor, semana passada, pastor pode mandar. Pode mandar. Pastor, quando o pastor manda, quem é que está mandando? É Deus está mandando. Então eu não estou pedindo, eu estou mandando. Votem nesse homem, porque ele é importante para... Aí o discurso de democracia da mulher do candidato foi por água abaixo. Eu olhei aqui e falei, cara... Ou seja, havia um planejamento de conteúdo aí muito bem amarrado, né? Eu prego sobre a autoridade pastoral, sobre a responsabilidade do pastor sobre o rebanho, eu acolho, essas pessoas elas querem um lugar para pertencer, querem ser embaladas de alguma forma. Na semana seguinte eu boto uma apresentação de coral para encher a igreja, e aí eu ponho o candidato, né? Pô, como é que fica esse... A Carol até colocou no nosso briefing aqui, é um voto religioso isso aí, o Vinícius? Pois é, né? Tem uma coisa ali de quase de cabresto, né? Em alguns casos que a gente observa. Claro que não dá para a gente generalizar, dizer que todos os candidatos acontece isso, tal. Você está trazendo uma experiência que se aproxima um tanto disso, pelo que eu estou vendo no seu relato, né? Foi chocante. E eu acho que eu acho que muitas vezes isso é feito de forma mais sutil, né? Mas o fiel ele entende. Olha, a igreja está apoiando esse candidato, essa candidata, e é para nós votarmos nesse candidato, né? A legislação eleitoral, ela proíbe esse tipo de discurso, mas eu estou mandando vocês fazerem isso, né? Mas ele ainda ocorre, né? E nessas formas sutis, o fiel entende de que lado a igreja está. Não necessariamente ele vai votar de acordo com a orientação da igreja, né? Mas quanto mais engajado ele for na comunidade, mais propenso a votar ele está, né? É aquilo. Por que a igreja tem tanta força eleitoral? As igrejas pentecostais, por exemplo. Porque elas têm muita força na vida das pessoas. Né? Não é só no voto, né, não é só no voto. Então, por conta disso, isso vai se estendendo para a esfera eleitoral. Né? Basicamente, tem igreja que manda na vida sexual do fiel. Por que não vai mandar no voto? Não é? Pois é. A influência é muito forte, a influência sobre a vida sexual, sobre os relacionamentos, sobre o que o cara faz com o dinheiro dele, né? É até curioso, porque é um contraste da reforma luterana, da proposta de Martinho da autonomia, Lutero, exatamente, né? Exatamente, porque era aquilo, né? O Martinho Lutero falou assim, vocês estão obedecendo o Papa cegamente, e a gente precisa ter mais autonomia, a gente precisa poder ler a Bíblia por nós mesmos e etc. Só que é aquilo, a coisa vai se
se transformando, e temos casos assim, né? Mas isso que você trouxe ainda é interessante para discutir esse peso da igreja na vida das pessoas, né? Uhum. E quando a gente tem várias esferas da nossa vida sendo controladas, entre aspas, ou tentando achar uma palavra mais sutil, ou que existem a partir da instituição religiosa nos seus espaços, né, a gente vê essa instituição religiosa ganhando muita força, né? E no caso de igrejas evangélicas, pentecostais, a gente vê que são nesses espaços que as pessoas vão lá para aprender música, são nesses espaços que as pessoas vão discutir os problemas familiares, são nesses espaços que as pessoas vão, enfim, discutir várias esferas da vida, né? E a política institucional, né, porque tudo isso já é política, né? Mas a política institucional, eleitoral, ela também surge com naturalidade, né, nesses espaços, né? Porque a igreja já ocupa essas várias áreas da vida, né? E isso faz a gente pensar na carência que existe na nossa sociedade também, né? Porque, por exemplo, se eu sou um jovem de periferia, eu quero aprender a tocar um instrumento musical, onde que eu vou conseguir fazer isso? É na igreja, né? Onde que eu vou conseguir estudar? Na igreja. Muitas vezes as pessoas aprendem mais, se alfabetizam melhor nos grupos de estudo bíblicos do que nas escolas. Por conta e daí vem as relações sociais, né, Vinícius? Isso, exatamente. O suporte de alguém que vai ser como uma espécie de mentor, o relacionamento afetivo, a menina, o menino, e começam os namoros, os casamentos, aí vem os filhos dentro daquela mesma comunidade, quer dizer, coisa natural, né? Exatamente. E daí a política também surge nesse meio com as consequências que temos disso, né? E uma das consequências negativas, a gente poderia dizer, é que temos certos pastores em certas igrejas, eu nem diria que é a maioria, talvez seja inclusive a minoria, mas que acabam exercendo uma influência política um pouco autoritária, um pouco próxima de um voto mesmo mandado, né, de um voto de cabresto, né, desse coronelismo moderno, vamos dizer assim. Sim. Agora, você acha que é possível haver, ou você acha que é possível que vai acontecer uma evolução no sentido de certa flexibilização de alguns valores em prol do convívio democrático? Vamos pegar o clássico caso do pastor Marcos Feliciano e a bancada LGBTS. Por um lado, você tem pessoas cuja expressão sexual se posicionaram como homoafetivas, ou trans, ou transgêneros, ou seja lá o que for, né? Como dizia o jingle do Odorico Paraguaçu, seja macho, seja fêmea, seja o bicho que for, né? Vote no Odorico Paraguaçu. E você tem o pessoal LGBTs, que está ali pleiteando uma coisa extremamente lícita, porque é da natureza, é orgânico deles, eles não escolheram, eles simplesmente decidiram assumir a natureza de quem eles são, da forma como eles sentem. Por outro lado, você tem o Marcos Feliciano, e você tem toda uma linha, principalmente pentecostalista, mas na verdade toda a linha cristã, salvo pequenas exceções, que vão ao pé da letra ali no Antigo Testamento, onde existe a clara proibição ali, Levítico, Deuteronômio, sobre relacionamentos homossexuais. Daí você tem duas coisas que, de um lado, é o core de expressão religiosa de um grupo, e de outro lado, é a expressão orgânica, natural de outro. Como é que você vê, se é que já dá para a gente ver alguma coisa, né, nesse sentido, a convivência mais serena, menos polarizada, não é, desses valores que precisam encontrar um centro de mesa aí onde caiba o prato de todo mundo? Então, né, Juliana, eu acho que no começo que você estava falando, me veio na cabeça uma frase que eu acho que é bastante ilustrativa do que a gente está vivendo no Brasil, que é: quanto mais evangélico vir ao Brasil,
mais brasileiros são os evangélicos, né? Mas o Brasil vai entrando nesse meio também, e esses valores tão rígidos, eles vão também, de alguma forma, se diluindo. Eu diria para você que boa parte da base evangélica, né, ela é muito menos autoritária, muito mais progressista, muito mais tolerante do que os seus líderes fazem parecer ser. Tá? Então eu acho que porque a homossexualidade ela está na sociedade e nós não somos uma sociedade puritana, entre aspas, né? As pessoas casam, as pessoas se divorciam, as pessoas têm filhos, e isso acontece em famílias evangélicas, em famílias católicas, em famílias sem religião e assim por diante. E os pastores lidam bem com isso no nível local, né? No entanto, no nível político, alguns de seus líderes assumem uma postura que é bastante diferente, né? Só que daí a gente começa muitas vezes a ver um atrito entre representante e representado, né? E certas modificações no campo religioso também, né? Então uma coisa que a gente tem assistido nesses últimos anos é o nascimento com relação a esse tema da homossexualidade, né, o surgimento de igrejas inclusivas, né, igrejas evangélicas pentecostais inclusivas, que dizem, olha, isso não é pecado, você pode exercer a sexualidade do jeito que você quiser, né? É claro que elas ainda são muito minoritárias, sim, mas a tolerância com a homossexualidade, e com outras formas de expressão sexual fora a heteronormativa, ela vem crescendo, eu acho, inclusive no meio evangélico, né? Então eu acho que ao olhar para esse quadro e pensar o futuro, a gente não pode perder isso de vista, né? E a gente não pode olhar simplesmente para os líderes religiosos e falar, olha, todo esse contingente populacional pensa assim. Não, eu acho que muito disso é um certo discurso descolado das bases e que muitas vezes é mal visto entre as bases, né? Eu tenho percebido, muitas vezes bom, eu vou meu lado negro, né? Vou confessar, Vinícius, você me convenceu. Eu fiz teologia bíblica, fiz teologia pastoral, estudei. Quando eu era novo, rapaz, eu era terrível. Eu estudei tudo isso. Parece que é muito velho, né? Quando eu era novo. Quando eu era novo. Mas já faz aí, poxa, uns 25 anos, mais ou menos, essa história. E, na verdade, eu sempre tentei, e acho que é um esforço intelectual de todos nós, ir integrando a história da gente ao longo que a consciência da gente vai mudando, você vai integrando, você vai ressignificando, aprendendo a olhar por outros viés, né? E eu gosto muito de Jesus, eu gosto muito do cristianismo, eu sempre falo sobre isso em palestras, nas aulas do círculo, tudo. E o que eu percebi? Percebi um movimento relativamente crescente de ex-evangélicos, que simpatizam muito com o conteúdo justamente porque sofreram algum tipo de abuso. Eu lembro da Marília, que foi uma jornalista lá pelos anos 2008, ela lançou um livro chamado Feridos em Nome de Deus. Ela delatava algumas situações de abuso, etc e tal. Eu achei o máximo, porque ela lançou o livro dentro da Igreja Batista de Água Branca, com o pastor Ed René, que é um puta de um pensador, um cara que eu admiro pra caralho, assim, uma puta de uma igreja fantástica, uma comunidade fantástica. Ibabe é muito legal. Ibabe é fantástica. E eu convivi com o Ed, com o Claudinho, eu vi aquilo e achei interessante eles trazerem aquilo como maneira de outorgar autonomia, né, para as pessoas e tal. Mas eu percebo esse movimento de pessoas que se dizem ex-evangélicos. Daí eu te pergunto, será que existe, ou será que isso é uma tendência, as pessoas descobrirem um jeito de expressarem a sua espiritualidade, mas sem depender, entre aspas, do CNPJ de uma igreja para isso? Eu acredito que isso seja uma tendência assim. Mais do que isso, uma coisa que a gente consegue observar já nos últimos anos é a figura do evangélico não praticante,
Olha, eu sou evangélico, mas eu não sou praticante, ou seja, eu não estou numa igreja, eu não estou indo à igreja, mas eu tenho minha crença. Família assim, né? Isso, um pouco como é comum Católico, entre católicos, né? Sou católico não praticante. Como é que é um pouco esquisito pensar, pensar o que isso implica, né? Você é ou você não é? Até que ponto você é, né? E esse processo que você relata da experiência religiosa ser vivida fora de uma instituição, eu acho que isso é algo da modernidade. Estou sendo bem weberiano aqui, inclusive, né? Porque a teoria da secularização, né, que começa ali com Weber, é justamente sobre a religião sendo confinada ao espaço privado, né, e perdendo espaço no público, né? Então eu acho que isso de alguma forma tá acontecendo ao longo dos séculos, eu diria, e a gente observa isso entre evangélicos. Agora que a gente tem um número de evangélicos considerável na sociedade brasileira e a gente começa a ver essas características que já estavam muito presentes entre o segmento católico. Então, é um pouco aquilo também dos evangélicos irem se tornando mais brasileiros. E não só o Brasil se tornando mais evangélico. Eu lembro de sei lá, acho que foi uma denúncia que apareceu, puseram uma câmera escondida num gabinete, assim, e o sujeito dizia, não, fica tranquilo, que nós vamos abençoar a sua vida na sexta. E era, na verdade, o depósito da propina, mas estava usando o jargão, nós vamos abençoar a sua vida na sexta. É bem isso que você está falando, à medida que o Brasil vai virando evangélico, o evangélico também vai ficando mais brasileiro. Exatamente. Ô Vinícius, eu vou querer continuar essa prosa e no nosso próximo encontro quero falar de democracia. Vamos entrar nesse vespeiro, então? Vamos, estamos aí. Então tá bom. Cara, obrigado por hoje. Na sexta-feira que vem, o Vinícius volta para a gente conversar juntos um pouco sobre democracia e religião. Será que essas duas bichinhas vão conseguir conviver mesmo? Nós vamos analisar uns casos aí juntos para nossa reflexão.